Salve, rapaziada, começando aqui um vídeo reagindo a esses dois monstros aqui, falando sobre o que ninguém fala sobre o treino de high volume e low volume, mitos e verdades. E como vocês bem sabem, né, estou aqui para questionar, que é o que eu mais faço. Eu sou um porre, eu sei disso, eles devem me odiar, mas faz parte, quero ver o vídeo. Vou concordar com muitas informações aqui que já me deram um spoilerzinho. Esse vídeo saiu, mano, deixa eu ver. Esse vídeo saiu há 3 horas, tá? Então já vamos reagir, já postar no mesmo dia, porque eu tenho certeza que coisa boa sai daqui, tá? Então, Donaire Cruz, vambora. Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Donaire, coach. Desculpa, Donaire, mas eu preciso fazer uma coisa antes. Coisa linda, papai. Pode continuar, Donaire. Bodybuilder, pai de família, e tô aqui com um dos maiores treinadores do Brasil, um dos atletas mais secos do Brasil, Marcelo Cruz, formando uma dupla dinâmica, B1 e B2, para um vídeo informativo bacana para vocês. Muito né? informativo. Vídeo de hoje, polêmico, hein? Qual dá mais resultado? Treino com volume mais baixo ou treino com volume mais alto? O Coleman era um ser totalmente volume muito alto. O Coleman não era nenhum ser humano, mas tudo bem. Quando a gente fala em treino mais volumoso e treino menos volumoso, muda-se a intensidade relacionada a isso? Sim. Então aqui, dentro do nosso time, a gente tem vários tipos de atletas muitas vezes das mesmas categorias, treinando com volumes diferentes. Então, como que você vai encontrar o melhor para você? Porque não tem um motivo de você manter o cara treinando a partir que passou o pump. Você vai só esvaziar o atleta. O fato de você não saber treinar na intensidade correta faz que a gente tenha que usar muitas vezes para chegar, o cara evoluir, ter que fazer um volume. É isso aí, Donaire! Vai tá vendo? Volume alto, treina fofo. Maior. Cruz, na história a gente teve vários atletas com bons resultados, treinando com volume mais alto e com volume mais baixo. Me fala alguns atletas que... E, gente, isso aí que ele tá falando, que teve pessoas que responderam melhor, volume mais alto, volume mais baixo, perfeito, até porque todos somos indivíduos, até porque não é um melhor que o outro, não é o low volume é melhor que o high volume, o certo é o volume certo pra você, pra sua individualidade. Só que eu garanto, se tu treina pesado, um volume mais baixo com certeza vai ser mais benéfico que o volume mais alto. Isso é indiscutível. Não tem. Se tu treina com volume mais alto, é porque tu treina numa intensidade muito menor, ou tu usa fator de recuperação muito grande. E isso ainda assim tem um cap. O que é fator de recuperação muito grande? Droga. Droga. treinaram com volume mais alto e foram campeões. Com volume mais alto, Jay Cutler, Ronnie Coleman. O Jay Cutler era um volume alto, mas comparado ao Coleman era um volume... O Coleman era um ser totalmente volume muito alto. O Jay já era um volume mais intermediário. E atletas que treinaram com volume mais baixo e foram campeões? Dorian Yates. Dorian Yates, eu acho que é o cara talvez que trouxe isso, né? Isso. Que levantou a bandeira e muita gente hoje segue isso a partir dali, né? Trouxe um físico diferente, sólido. E quando a gente fala em treino mais volumoso e treino menos volumoso, muda-se a intensidade relacionada a isso? Sim. Ah, com certeza, né? Boa. A intensidade. É isso aí, Cruz. Caralho. Vai tomando. Te Cruz, caralho. Mais volumoso, você não vai deixar ele tão mais intenso, né? Um treino, volume mais baixo, você tem que priorizar um pouco mais a intensidade do treino. Então aqui, dentro do nosso time, a gente tem vários tipos de atletas muitas vezes das mesmas categorias, treinando com volumes diferentes. Então, como que você vai encontrar o melhor para você? Testando. Você só vai saber encontrar o melhor caminho testando. Entender o ponto que você precisa chegar no seu treino de intensidade. Aí depois você vai pensando no volume, frequência, periodização. Uma das formas de você identificar isso é você... Periodização não, mas o resto concordo plenamente. Acompanhando o atleta durante o treino, ver até que momento ele tem o pump muscular. Então eu vou dar um exemplo, o Vini. O Vini é um cara que ele tem uma puta resposta com volume alto de treino. Ele mantém o pump até o final, então você consegue trabalhar de 6 a 7 exercícios. Pump não importa de nada para hipertrofia. Nada. É inútil. Não é sinalizador de hipertrofia, não induz hipertrofia, não é necessário ter pump. Tu pode ter um treino maravilhoso sem pump nenhum e vai trazer resultados maravilhosos. Se isso fosse verdade, quanto mais pump, mais resultado. E a gente sabe que um treino extremamente volumoso gera mais pump.
Se fosse assim, todo mundo que faz um volume extremamente alto seria muito melhor, né? Mas beleza. Vitor Chaves, a mesma categoria, já não consegue. O pump dele dura até no máximo o quarto exercício, entendeu? Então você reduz. Aí você reduz o volume do treino, porque não tem um E eu duvido que esses dois caras tenham a mesma intensidade. Duvido. motivo de você manter. O cara que dura mais exercícios com mais pump, muito provavelmente treina mais leve, treina menos intenso do que o cara que dura menos. Isso é lógica. O cara treinando a partir que passou o pump, você vai só esvaziar o atleta. Então essa é uma das formas Concordo. de você identificar quem responde melhor a volume alto e quem responde melhor a volume baixo. Discordo. Não é nem de perto uma métrica boa. Uma métrica boa, na minha visão, seria justamente se ele consegue se recuperar. O que a gente tem como sinalização de hipertrofia? Tensão mecânica. Vocês já estão careca de saber dessa porra, não precisa repetir isso. Só como é que tu sabe que tu tá se adaptando ao treinamento? Se tu está ficando mais forte. É possível tu ficar mais forte sem ganhar músculo? Sim. Mas é impossível tu ganhar músculo e não ficar mais forte. Então, se tu tá tendo progressão de carga, ou tu tá tendo adaptações neurais, coisas que estão te permitindo ter mais força por não necessariamente tu aumentar o músculo, ou tu está ganhando massa muscular, tecido contrátil, isso está fazendo tu, né, ficar mais forte. Então, uma ótima sinalização para saber se teu volume está muito baixo ou muito alto é a tua progressão. Se está ocorrendo progressão demais há muito tempo, teu volume muito provavelmente está mais baixo. Tu pode sim aumentar mais o volume e abusar um pouco mais disso. Se tu está progredindo muito pouquinho, mas sempre conseguindo se manter, muito provavelmente está tudo indo muito certo, tá tendo adição de tecido contrátil, tá tudo maravilhoso. Simples assim. Agora, pump não é uma delas. Eu gosto bastante de, no início, eu trabalho com atletas iniciantes, intermediários e avançados. Eu sinto a necessidade de quando o atleta é mais iniciante, quando ele está saindo do ponto ali que ele deixa de ser uma pessoa normal para ser um atleta, ele ainda muitas vezes ele não sabe treinar. O fato de você não saber treinar na intensidade correta faz que a gente tenha que usar muitas vezes para chegar, o cara evoluir, tem que fazer um volume maior, porque eu preciso de mais séries para ter aquele desgaste que eu preciso durante o treino para tirar ele da zona de conforto e fazer evoluir. Conforme o cara vai... Concordo muito com o que o Donari tá falando, só que tem jeitos um pouco melhores, na minha visão, de tu melhorar o nível de treino de alguém. E qual que é esse jeito melhor? É frequência. É a mesma coisa que dirigir. O que é melhor pra tu aprender a dirigir? Tu pegar um carro e uma vez por semana tu dirigir 12 horas, ou tu pegar um carro e tu dirigir 12 horas ainda na semana, porém em 4, 5 dias ele fracionado esse tempo. Obviamente tu vai aprender muito melhor com o fracionamento dessas lições de direção, porque tu vai estar menos cansado, menos frustrado e tu vai ter mais chances de aprender. Então, a frequência é muito interessante em relação ao volume, não necessariamente mais volume, e sim, pode ser o mesmo volume, mas com uma frequência um pouco mais distribuída. Pega essa dica para qualquer coisa que seja em relação a aprendizado motor, tá? É melhor fazer mais vezes na semana do que mais quantidade no mesmo dia. Ficando mais avançado, ele sabe o que é falha, ele sabe o que é próximo da falha, ele sabe o que é poupar, ele sabe o que é não poupar, ele sabe quando a intensidade de um drop set, de um rest pause, ou do que eu for usar de técnica, aí muitas vezes eu posso diminuir esse volume, porque eu sei que esse cara vai treinar na intensidade correta e vai conseguir evoluir. O que eu tenho feito com os meus atletas? Até o momento que eu conheci, eu passo um volume e vou sentindo. Conforme eu vou vendo que ele vai melhorando as técnicas, vai melhorando a intensidade, porque muita gente acha que sabe treinar a intensidade. Concordo. Muitas vezes acha que sabe chegar à próxima falha, mas ali tem umas 3, 4, 5 repetições que ainda faltariam. Aí eu começo a diminuir o volume. Aliás, os atletas que treinam com volume mais alto não chegam próximo da falha. É que eu acredito que o mais difícil, até acompanhando o dia a dia dos atletas profissionais, é você achar o ajuste da carga ideal. Então, muitas vezes, eles pecam nisso. Quando você tem alguém monitorando, ou você já começa a ficar mais experiente no treino, e você vai tendo a percepção e vai controlando a carga, anotando as repetições, o teu treino ele se torna muito mais assertivo. Principalmente... Engraçado que eles, eu não digo os meninos aqui, tá? Mas o pessoal mais old school, o pessoal que pensava mais contra os Enzo, entre aspas, antes só zoava a gente por anotar carga, sendo que isso é algo extremamente necessário. Tu não precisa ser nenhum monstro de treinamento para saber ajustar carga. Na verdade, isso é uma coisa muito fácil. Envolve dedicação. E atleta, a maior parte deles é vagabundo. Essa é a realidade. Então, grande parte dos atletas não está pronto para treinar com volume um pouco mais baixo, porque não está pronto nem para se dedicar para o próprio treino. Só quer se esforçar, mas não quer se esforçar de uma maneira inteligente. Normalmente, esse é o problema. Tipo, quando você vai realizar um treino de baixo volume, porque eu acho que a galera confunde muito baixo volume com treino leve, ou baixo volume com pouco ajuste de carga, tá entendendo? Então, quando você, são 12, eu quero fazer 2 séries de 12. Essas 2 séries de 12, elas não podem ser nem 11 nem 13. Tem que ser aquelas 12 cravadas. Entendeu? Não tem pra quê. É muito mais inteligente tu utilizar uma zona de repetições, porque tu diminui o erro muito em maior quantidade, né? Essa frase ficou horrorosa, me desculpa. Mas tu diminui muito mais a chance de erro se tu faz uma faixa de repetições e ali tu progride dentro daquela faixa, como por exemplo 5 a 9.
Aliás, utilizar repetições mais altas, como o que o Cruz, por exemplo, opta por utilizar, que eu sei, né? Ele usa ali normalmente 10 a 15, pelo que eu sei. E isso faz com que aumente ainda mais a dificuldade do atleta de perceber a carga que ele tá e de chegar à próxima falha. Tá? Então, é um jogo contra aí. Opa. Entendeu? Então eu acho que o mais difícil é você ajustar a carga. Aí, com certeza, é muito melhor você pecar para um volume maior, para você Aí, nesse caso, Cruzão, zona de rap pra tu. Vai melhorar muito. realmente puxar o cara, do que você trabalhar com um volume menor, aonde o cara não vai nem ter treinado muitas vezes, porque ele não vai ter essa percepção de chegar à falha. O cara que não sabe ajustar a carga, eu penso que a partir do momento que você treina com um volume reduzido, aí que esse ajuste ele tem que ser Muito fino. mais fino ainda, porque você tem que acertar ali próximo número de repetições, você tem que manter a qualidade das repetições, porque ele não vai ter um empilhamento de repetições, um empilhamento de séries para você gerar aquele desgaste lá na frente. Quando você tem um treino reduzido, você tem que treinar numa intensidade muito alta, que poucos conseguem chegar nessa intensidade alta. Então, Discordo. Não é poucos. Poucos conseguem chegar na maluquice que alguns atletas aí de high volume fazem, que é fazer drop set, rest pause, os caralho, até porque isso não é intensidade, tá? Isso é simplesmente um circo, no sentido de impressionar os outros, né? De mostrar que olha como eu estou me esforçando. É muito mais fácil tu chegar numa série de 5 a 9 realmente a falha do que tu chegar numa série com rest pause, drop set a falha em todas as séries. E isso, cara, eu não preciso nem mostrar muito, tá? Isso é só tu ver, por exemplo, mano, que eu tenho de gurizinho aí, até mesmo de atletas que estão dentro do CT da Dark, que treinam bem pra caralho, e assim, são novos, sabe? Não é mágica, tem 90% dos meus alunos treina muito bem em questão de proximidade da falha, por exemplo. muitas vezes eu acompanhei de perto o Felipe Moraes. Felipe Moraes Cara, muito bom. treinos bem reduzidos, às vezes num treino fazendo 2 séries para peitoral, por exemplo. Porém, o nível de intensidade que ele conseguia alcançar naquelas 2 séries, poucas vezes eu vi alguns atletas conseguirem alcançar. E a intensidade, eu não digo é só a carga, mas é a forma que ele conduz aquela carga, a forma que ele mantém a cadência, a forma que ele se prepara para o exercício. Então, o cara que treina com um volume reduzido, ele tem que estar muito mais preparado e muito mais concentrado. Mas isso eu concordo. Porque se você perdeu aquela série, talvez você perdeu o seu treino. Concordo. O cara que treina com um volume um pouco maior, ele pode nas primeiras séries ir encontrando a carga, e quando ele chegar no final ali, já vai estar tão ajustado, porque ele já fez 2, 3 ou 4 séries, fica mais fácil dele ajustar. E pra isso que existem as feeder sets, pra tu ajustar a carga antes da carga de trabalho. Não vai ter acúmulo de fadiga, tu vai saber exatamente a carga que tu precisa fazer. Então, é o básico, né? Eu vou desligar meu WhatsApp, eu não tinha visto. Uma instrução bem feita resolve o problema. Então, é isso. Tá? E ele tem um empilhamento. Então, o cara vai fazer, por exemplo, hoje Pera a gente aí. vê treinos, por exemplo, full body, ou full upper, Pronto. e depois full legs. Então, o cara Full upper. É upper, no caso. fazendo 1 ou 2 exercícios para cada grupo muscular. Divisões, né? Upper, lower, 2 vezes. Full body, PPL, upper, lower, enfim. Divisões aí do Zenzo, né? E tem funcionado, porém a frequência semanal do cara é maior. Então, como que eu falo pro pessoal que é interessante dividir os treinos, né? Você não divide por treino, mas você divide o volume que você quer fazer de treinamento na semana. Eu quero que esse cara ele faça 10 séries para peitoral. Você pode colocar essas 10 séries em 2 treinos durante a semana. Você pode colocar essas séries de peitoral em 3 treinos na semana menos volumosa. Você pode colocar um treino na semana e aumentar. Então, tudo parte do quanto de séries que você precisa para cada grupo muscular para fazer esse cara evoluir e quantas vezes de frequência você vai precisar fazer. E pra isso, tu escolhe uma divisão de treino eficiente pra isso. Exemplo, tu quer colocar uma divisão, uma frequência de 2 vezes, tu pode usar upper e lower, tu pode usar PPL, upper e lower, tu pode usar PPL 2 vezes, que seja, tu pode usar um full body, para caso tu queira 3 vezes ou mais. Enfim. E lembrando que, além do mais, você tem que ver qual a necessidade desse cara, qual é o músculo que você quer que desenvolva mais. Porque se você trabalhar no mesmo volume, vamos lá, eu tenho umas costas muito boas e um peito e um ombro muito fraco. Você não pode trabalhar com o mesmo volume, as costas, peito e ombro, senão sempre vai ficar desproporcional, né? E Discordo e concordo. outra coisa que é Só quero ver o que ele vai falar. muito importante, que eu vejo e acompanho a dificuldade, tem atletas que querem fazer volume baixo, mas são caras que eles precisam de muitas séries para entrar no treino. Eu vejo que esse cara, o treino de volume mais alto, devido ao empilhamento de séries, é muito melhor. Já Demora muito pra chegar no treino porque não sabe aquecer, porque não sabe fazer série de preparação. Simples assim. Agora, em relação a um cara que quer melhorar um ponto fraco, tu não vai melhorar um ponto fraco simplesmente aumentando o volume de treino. Isso, na verdade, é um erro muito comum. Por que muitas pessoas não têm um braço bom? Porque elas acabam exagerando no volume de braço. O maior erro que eu pego é justamente esse, é exagero de volume pra querer melhorar. Quer melhorar um grupamento muscular? Coloca ele no começo da sessão, bota ele como prioridade, onde tu vai estar mais descansado, vai ter menos acúmulo de fadiga, tu vai estar melhor mentalmente. Faça exercícios ali
que tu goste de fazer, que tu consiga progredir de uma maneira eficiente. E caso tu ainda esteja progredindo, tu pode sim aumentar o volume. Mas agora, tu não tá nem progredindo direito, né? Tu não tá melhorando. Porque provavelmente é um músculo que tu não gosta de treinar, porque é o teu músculo fraco. Normalmente, nosso músculo fraco a gente não gosta de treinar, isso é normal. Tu vai simplesmente não estar progredindo, vai aumentar mais ainda o volume, tu vai desmotivar mais ainda, vai entrar numa merda toda aí. E o primeiro, e o mais importante na minha visão, além da ordem, é aprender a treinar aquele músculo. Saber o movimento que ele faz, escolher bons exercícios pro mesmo e ter tempo, né? Constância, paciência. Tem cara que já tem uma conexão e já entra no treino a partir do primeiro exercício. Então também tem que ter muita atenção com relação a isso, que não é todo mundo que vai ter uma boa resposta, que tipo assim, o cara senta na máquina, faz 2 séries preparatórias e 2 séries verdadeiras e tipo já tá conectado, entendeu? São vários fatores que você tem que analisar pra... Isso é minha opinião, tá, gente? Eles têm a deles e tá tudo certo. Treinam atletas fantásticos. É isso aí. Escolher qual volume, como estruturar esse treino, como fazer a divisão, entendeu? Não é tão simples quanto as pessoas acham. Concordo. Que é, eu vi atleta X fazendo um determinado treino, eu vou replicar. Muitas vezes não é o ideal, né? Porque não existe uma receita de bolo, existe o que vai ser efetivo pro seu físico e o que não vai ser efetivo. Então, o que você faz pra você é bom, muitas vezes pode não ser pra mim. A Concordo. gente tem 3 atletas da mesma categoria aqui dentro do time. Os 3 fazem volumes diferentes, treinos diferentes, exercícios diferentes e dietas diferentes. Protocolos diferentes, dietas diferentes e treinos diferentes. Totalmente diferentes. E o resultado final igual. Igual, assim, próximo, mesmo nível de treinamento perante ao palco. Luiz, e cada vez mais a gente tem uma polêmica que quem treina com volume gigante, por exemplo, não treina intenso e não consegue ter um físico empedrado. Consegue ter um físico empedrado, sim. Tem algum abobado que fala que não? Porque eu acho que eu nunca vi. Mas assim, agora, me desculpa, não treino intenso. Não treino. Não treino. Não, até treino intenso. Tá, deixa eu reformular aqui, vou me desculpar, tá? Treino intenso. Porém, poderia treinar muito mais intenso. Essa é a melhor frase que eu posso colocar ali. Sólido. Porque também a gente às vezes falar um cara que treina com volume alto treina fofo é uma ofensa, né? O cara vai se sentir mal. O cara tá ali se matando, se esbaforindo e vem um moleque de 20 e poucos anos e fala que o cara treina fofo. É sacanagem, tá ligado? Mas poderia treinar muito mais intenso. O que você acha? Eu acho que eu vou citar 2 exemplos que mostram muito bem que dá certo. Primeiro exemplo, o maior dos maiores, Ronnie Coleman. Volume muito... Exemplo péssimo. Exemplo horroroso. Pior exemplo que poderia dar. É a mesma coisa que pegar e falar, um exemplo de volume baixo que dá certo. Jordan Peters. Lógico que dá certo, pô. O cara tem genética pra caralho, o cara vive a vida do bagulho. É lógico que vai dar. Tu não pode usar outliers, ou seja, indivíduos que têm uma excelente resposta como base. Tu tem que usar a média dos atletas que fazem aquilo. O problema é que a gente está comparando atletas que estão começando com essa metodologia de treino de low volume, que não é low volume, mas enfim, há pouquíssimo tempo, há 1, 2 anos, enquanto atletas de high volume treinam há 40 anos, pô. Como é que tu vai medir, tu vai botar isso numa nomenclatura? Não tem como. Então tu tem que esperar um pouquinho mais de tempo, ver as respostas daqueles atletas e pegar a média, onde é todo mundo praticamente no mesmo nível. Aí sim. É a mesma coisa de comparar, por exemplo, quem é melhor, homem ou mulher, e botar, tipo... homem e mulher no mesmo estudo e comparar. Lógico que o homem vai ser melhor, porra. Lógico que o Coleman vai... Qualquer coisa que o Coleman fizesse, ele ia ser bom. Entende? Infelizmente. alto. Mas vai ter mulheres que vão ser mais fortes que homens. Se elas são a referência, não são. Elas são o outlier. Segundo exemplo, que eu já vi transitar nos 2. Felipe Moraes, na época do Bad Boy, fazia um volume muito grande, entrava muito seco, muito denso, muito fibrado. Agora, num volume menor, entra seco, denso e no mesmo volume. Mesmo passando pelos dois, com volume alto e volume pequeno. Sempre foi um bom atleta. Ou seja, o Felipe Moraes seria bom treinando. Mas o Felipe Moraes, ele por que ele era sempre bom e ele melhorou? Sim, ele melhorou. Não tem como falar que ele não melhorou. Tanto que ele chegou aonde ele nunca chegou quando ele treinava ali no Bad Boy. Claro que a gente envolve ali técnicas de dieta, drogas e etc. Mas as lesões que ele teve foram justamente naquele volume mais alto, porque ele tinha uma necessidade de recuperação muito maior. Ele sempre chegou à falha, ele sempre treinou muito próximo à falha, e era justamente por isso que se tornava praticamente complicadíssimo dele se recuperar. Então ele se machucou. Então assim, se a gente fosse botar numa proporção o que é melhor e o que é pior pro Moraes, o volume mais reduzido era melhor pro Moraes. Tanto que é o que ele faz hoje. Qualquer volume de programa de treinamento, por exemplo. Ah, mas o físico, tá, beleza, o físico. Mas em quanto tempo ele conseguiria manter aquele físico? Será que ele conseguiria evoluir aquele físico? Acho que não, porque ele já tava cheio de lesão.
de A treinamento. gente tem um exemplo aqui, o Vitor Porto, que ano passado competiu com você, agora está treinando com o Rude. Volume grande com você, volume grande com o Rude também. São dois coaches que gostam de passar volumes maiores. E o Rude, ele gosta de bastante repetição, bastante técnica, e o Porto, grande, seco e denso. Então, parte daquele ponto, você precisa encontrar o melhor para você. Não é porque o seu treino com menos volume está dando muito certo para você, que esse treino vai funcionar para o resto da população. Da mesma forma que, às vezes, uma dieta mais restrita para um não vai funcionar para outro, uma dieta mais flexível para um não vai funcionar para outro. Então, você precisa respeitar a individualidade biológica de cada um. Individualidade biológica eu concordo, mas todo mundo tem fisiologia e a hipertrofia funciona da mesma forma, nego. De verdade, não tem como fugir disso, não tem achismo em relação a isso. Por que alguns indivíduos vão responder melhor do que outros indivíduos em relação a métodos de treinamento e etc? Primeiro de tudo, e mais importante, aderência e comprometimento no protocolo. Se o cara não gosta de fazer aquilo, ele não se sente seguro em fazer aquilo, ele vai fazer aquilo ali de mau jeito. É óbvio que não vai ter um resultado muito bom. Eu prefiro muito mais que um atleta faça um volume alto, desde que ele tenha tesão de treinar, goste de treinar, do que ele faça um volume baixo e nem tenha vontade de treinar, nem vai, acabe faltando e tudo mais. Vai trazer mais resultado. Até porque a hipertrofia não é de 0 a 100. Não é ou tem ou não tem. Tu pode ter 0, 20, 30, 40, 50, 100 de hipertrofia. A questão é, qual que é o que tu consegue manter por mais tempo a constância e se manter progredindo, melhorando. Acabou, é isso. Não é time de futebol. Ah, tu faz high volume, nossa, sai daqui, não gosto de ti, tu é burro. Não, não é isso, cara, pelo amor de Deus. Mas a gente tem também a parte fisiológica, que isso é inegável. Isso não dá pra negar. Rotina, porque o primeiro ponto que parte de tudo, da evolução do bodybuilding, do nível, é a genética. Então, primeiro, você... Concordo, pra caralho. Pra caralho. E por isso também que tu não pode usar o Coleman de exemplo, não pode usar o Dorian de exemplo, não pode usar o Vitor Porto de exemplo, não pode usar nada, nenhum desses atletas que são alto nível de exemplo. Você avalia a genética do cara, o tempo de resposta, o quanto o cara recupera, o quanto o cara aguenta tomar as coisas. Exato. E tudo. Tudo isso envolve a genética. A partir dali você vai. Coloca o ajuste de treino aqui, coloca o ajuste de dieta aqui, exatamente, o ajuste hormonal ali. Então, muito a sensato. de hoje traz pro ponto do seguinte: encontre o melhor caminho para você e respeite o caminho do seu parceiro do lado. Porque pode ser que o seu não funcione igual o dele e todo mundo vai evoluir. Cruz. E o cara que não tem um treinador, não tem um personal, não tem um acompanhamento, que é o que a maioria do nosso canal não tem. Como que ele vai saber qual treino é mais interessante para ele? Contrate o Tingarim. Nele você vai ter o melhor acompanhamento, o melhor suporte. E isso eu não tenho dúvida. O que mais tem é resultado. Link na bio, só entrar ali, não vou interromper muito mais. Outra coisa, você vai pegar um treino e vai... vou seguir esse treino aqui de volume alto. Antes de você iniciar, tira foto em jejum e monitora seu peso. E realize esse treino, replique ele por pelo menos 3 meses. Porém, vá monitorando as fotos em jejum e seu peso. Se o seu peso começar a cair, seu físico começar a ficar pequeno, você vai precisar fazer ajustes na dieta, vai ter que subir as comidas, porque não adianta você ter um treino com um volume alto e você não ter o aporte nutricional e, mais importante de tudo, o sono, pelo menos de 7 a 8 horas de sono. E aí você vai monitorando, mantenha o treino e vá realizando os ajustes, com que o seu peso vá subindo e o seu físico vai evoluindo. Fez esses 3 meses, você, opa, legal, cheguei no produto final, é isso aqui. Aí agora você pode partir para uma outra metodologia, um volume mais baixo. Vamos ver como que... Eu discordo na parte do pode partir para outra metodologia. A gente tem os fins das adaptações neurais normalmente entre 6 a 8 semanas, tá? Então é ali que a gente começa a ver realmente o fruto do nosso treinamento. Então é válido tu ficar ali pelo menos, mano, 5 a 6 meses com uma mesma metodologia pra tu ver como é que vai indo. Até porque não é todo brasileiro que tem como dormir 8 horas por dia, que tem como aumentar a comida a bem querer, né? Infelizmente, eu trabalho nessa realidade. Eu trabalho numa realidade de pessoas que dormem 4, 5 horas e ganham 2 salários mínimos, por exemplo. 2 salários mínimos, meu velho, tu não pode comer proteína à vontade, tu não pode comer muita comida, no sentido de liberdade, porque muitas vezes o gasto não permite. Então tu tem que saber jogar com o que tu tem, né? Isso é triste, é bem complicado, mas é a realidade. Então espera um pouco mais, tenha um pouco mais de paciência, vai analisando as variáveis, vai vendo se está progredindo. Se está progredindo é um ótimo sinal. O físico responde a esse volume mais baixo. Replique por 3 meses. E aí você vai ter um parâmetro para você ver. Meu físico responde melhor. E isso também é muito perigoso. Tem que estar no mesmo parâmetro, tem que estar na mesma coisa de vida. Quando a gente fala de ver o que é melhor. É por isso que existe estudo e é por isso que os estudos são muito mal feitos normalmente, porque não tem uma boa metodologia. E essa metodologia que eu falo é justamente isso, colocar em 2 situações que são muito parecidas. Ou seja, tu começou no início do ano a fazer um treinamento. Tu tava motivado, tu tinha dinheiro, muito provavelmente, tu tinha um período ali de menos estresse, justamente por estar começando o ano e tudo mais, e a outra tu fez no final do ano. Por exemplo, onde tá todo acumulado de trabalho, onde tu tá estressado, onde tu mal tem dinheiro, tem um monte de conta pra pagar, tem um monte de festa pra fazer, e etc. Tu acha que vai ter o mesmo resultado nessas 2 situações, mesmo que a dieta seja igual, o treino seja igual? Não vai ter.
Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Tem muitas pessoas que fazem, fiz volume baixo por 2 meses, foi uma bosta. Mas aí tu vai ver o treino do cara, ele não teve aderência, ele não teve consistência nos treinamentos, ele tava no período extremamente estressado, não conseguia dormir bem. Complicado, né? E o contrário também se diz verdade. O cara fez um volume mais alto, não conseguia se recuperar, obviamente o volume mais alto poderia ser muito pior. Então tem que pensar aí bem. Físico responde pior. O volume mais alto, eu sinto mais dor articular. O volume menor, eu sinto que o meu físico responde mais e preserva a minha articulação. Então são tudo coisas que você tem que ir analisando, coisas que a gente faz para os nossos atletas, mas como você não tem, você pode ir fazendo esse monitoramento você mesmo, entendeu? Porque você vai tirar uma foto e você vai comparar. Pô, mas eu tô menor, pô, eu preciso de mais comida para esse volume de treino. E assim, gradativamente, você vai ajustando. Mas procure manter pelo menos 3 meses do treinamento que você está realizando para você saber se ele é efetivo ou não. Uma semana você não vai ver diferença alguma. O seu corpo ele precisa de um tempo. É muito diferente de você fazer um ajuste na dieta que o teu físico responde muito mais rápido. O treinamento demora para ver resultado. Se você tem costas fortes, você não precisa de um volume tão alto, você precisa de um volume aonde você necessita adicionar músculo. Exatamente. Geralmente parte do ponto de você encontrar suas falhas, qual a frequência e qual volume você precisa trabalhar aquelas falhas, aquele ponto fraco. Daí você vem ajustando o tanto da intensidade. Eu gosto de fazer, independente se eu treino com volume mais alto ou com volume mais reduzido, eu gosto de manter a intensidade do treino sempre alta. Muito bom. A partir do momento que esse treino começa a cair a intensidade muito no final do treino, eu começo a reduzir o treino daquele cara. Então o ponto que eu gosto de diminuir os volumes de treino é quando o rendimento ele vai caindo. Eu tento colocar intratreino, tento colocar coisas, ajustar na alimentação. Se mesmo tudo ajustado, a intensidade do treino cai muito no final, é porque eu não tô tendo um aproveitamento 100% daquele final de treino. E a intenção não é acabar com o cara no treino, a intenção é a gente construir músculo no final de tudo. E até pegando um gancho, as estratégias, elas mudam tanto, porque você pode vir com um atleta, citar o exemplo do Vini, que é o que tá mais fresco. O Vini, o último dia antes de subir no palco, a gente foi fazer um treino, a gente fez 2 séries em um exercício de peito, mais 2 séries em um exercício de peito, 2 séries em um exercício de ombro e 2 séries em um exercício de ombro, no total. Intensidade alta. Intensidade alta, 8 séries e acabou o treino. O que a gente precisava sinalizar foi sinalizado. Deu um pump, começou a esvaziar, paramos. Mas vocês não mexeram nas costas. Aí entra aquela relação. As costas do Vini é impressionante. Não precisa mexer. Você precisa pontuar aonde você precisa melhorar. Então você tem que ser bem estratégico. Deixei aqui separado o Évora XT. Aí não me pagaram, não me patrocinam, não posso fazer nada, né? Mas deve ser bom esse Évora aí. Enfim, rapaziada, vídeo é esse, não tem muito o que dizer. Falei pra caralho, tá? Espero que eu não seja atacado por pessoas que tiram do contexto, porque eu fui extremamente educado, mostrei meus pontos. Se eles discordam, o que eu duvido, eles não vão perder o tempo deles comigo, mas se eles discordam, eles podem vir falar comigo que nem pessoas civilizadas. E é isso. Acredito que foi bem produtivo. Cara, me surpreendeu, tá? Eu pensei que ia vir coisa ruim desse vídeo, infelizmente. Eu tô meio condicionado, eu estou com preconceito ali, podemos dizer assim, um pré-conceito. E me surpreendeu, velho. Ó, até dei um like aqui, ó. Me surpreendeu, achei sensato o vídeo. Então, é isso. Cupom Garina Growth. Entre no time se tiver vontade. Se não tiver vontade também não tem problema. Acompanhe o trabalho. Que só de tu acompanhar aqui os vídeos, só de tu acompanhar o Instagram, eu tenho certeza que vai melhorar muito o teu nível de treino. E é isso. Um beijo no coração. Fiquem bem. Até mais. Ótima tarde.